Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é um período chave e, assim, muitas vezes bem complexo da nossa literatura, o pré-modernismo. O material que a gente tem em mãos é bem interessante, bem direto ao ponto, uma coletânea de questões, sabe? Questões que já apareceram no Enem e outros vestibulares importantes sobre o tema. E a nossa ideia aqui é usar essas questões como um guia mesmo para desvendar as características desse movimento, conhecer melhor os autores principais e, claro, entender como é que os exames geralmente cobram isso. É uma forma bem prática de se preparar, né? Mas também de sacar a importância desse momento cultural ali no comecinho do século XX. Brasil em plena República Velha, um caldeirão, né? Exatamente, é isso mesmo, um caldeirão. O pré-modernismo não surge do nada, né? Ele está nesse período de transição super intensa, o Brasil passando por transformações sociais, políticas enormes. É só pensar na revolta da vacina, em Canudos, na revolta da Chibata. E a literatura, claro, ela absorve tudo isso. Começa a olhar para um Brasil que antes ficava meio escondido, sabe? O sertão, os subúrbios do Rio, os imigrantes chegando, os funcionários públicos ali espremidos e as desigualdades sociais gritantes, né? Isso fica muito evidente. Certo. Então vamos começar a desembrulhar isso aí. Olhando as questões, um nome que, assim, salta aos olhos logo de cara é Lima Barreto. Tem uma questão do Enem de 2023, por exemplo, que pegou um trecho do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Aquele trecho que descreve a biblioteca dele, cheia de autores nacionais. E o ponto-chave da questão era o jeito como ele falava dos escritores. O Bento Teixeira, o Gregório de Matos. Por que esse detalhezinho da linguagem, usar o artigo definido, é tão importante ali? Isso é fascinante, porque mostra como um detalhe linguístico, que parece pequeno, na verdade revela a alma do personagem. Usar o fulano não é só um jeito de falar, é um marcador, mostra intimidade, um conhecimento profundo e, mais que tudo, uma valorização enorme desses autores. O Policarpo era um nacionalista, assim, fervoroso, quase obsessivo, ufanista, como a gente diria hoje, né? Para ele, esses autores eram os pilares da identidade nacional que ele defendia com unhas e dentes. Não tem a ver com regionalismo ou classe social, como outras opções da questão até sugeriam. É um traço psicológico mesmo, da personalidade dele, patriótica e, no fim, meio trágica. O Lima Barreto usa a própria gramática para, de certa forma, ironizar esse patriotismo intelectualizado e frágil da época. E essa obsessão toda não acaba bem para ele, né? O título já meio que entrega. Mas a crítica do Lima Barreto vai além. Tem outra questão agora da UFO de 2015 que traz um diálogo final de Clara dos Anjos que é impactante demais. Mamãe, que é minha filha. Nós não somos nada nesta vida. Chega a doer ouvir isso. O que esse grito de desespero representa ali? Esse diálogo é um verdadeiro soco no estômago. Ele sintetiza a força da crítica social no Lima Barreto. A análise correta da questão, ela aponta justamente que essa fala é uma metáfora poderosa do sofrimento, da falta de perspectiva de uma classe social muito específica. Pensa bem. Décadas depois da abolição, e é importante lembrar, a história se passa na Primeira República, não mais no Império, essa população, principalmente a mulher negra e pobre como a Clara, continuava ali, marginalizada, estigmatizada, sem caminhos reais para subir na vida. A fala dela não é só um lamento pessoal, sabe? É a constatação de uma invisibilidade social que era estrutural. É pesado. E essa ligação forte entre a obra e a realidade social, incluindo a própria vida do Lima Barreto, parece ser constante, né? Teve uma questão da Uniteens de 2021 que listava várias características dele, o realismo crítico, a ironia fina, a discussão aberta sobre preconceito racial, as diferenças sociais. Mencionava até como o Policarpo Quaresma saiu primeiro em folhetim lá no jornal, em 1911, antes de virar livro só em 1915, e ainda trazia detalhes da vida dele. Negro, pobre, estudou no Pedro II, que era super prestigiado, mas não terminou engenharia na Politécnica. Fica muito claro que a vida dele alimentava a obra, né? Sem a menor dúvida.
A análise da Unitins está corretíssima ali nos itens II, 3 e 4 da questão, para quem viu. A obra do Lima Barreto é um retrato, assim, implacável das injustiças, das contradições do Rio de Janeiro da Belle Époque. E ele usa, sim, a própria experiência como matéria-prima. Isso aparece até no estilo. Ele foge de propósito daquele academicismo parnasiano, sabe? Aquela poesia super rígida na forma, preocupada com a métrica perfeita, buscando temas lá na mitologia clássica. Meio longe da realidade brasileira que pulsava ali. Barreto faz o contrário. Usa uma linguagem mais direta, mais coloquial, mais próxima da fala da rua. Isso era uma marca importante desse pré-modernismo, que já queria romper com os modelos literários anteriores, considerados muito artificiais. E o fato de publicar em folhetim, como você lembrou, ajudava essas histórias a chegar num público maior, né? Fora daqueles círculos literários mais fechados, mais elitizados. Mudando um pouquinho o foco, mas ainda nesse universo pré-modernista, a gente encontra uma figura muito, muito singular. Augusto dos Anjos. Teve uma questão da Unesp 2019 que fez uma comparação bem interessante. Pegou o poema Mágoas dele e colocou do lado de trechos do Drummond, Torquato Neto, Adélia Prado, Chico Buarque, todos começando com Quando Nasci. O tom do Augusto é de um pessimismo, assim, atroz, né? Quando nasci, num mês de tantas flores, todas murcharam. A questão pedia para achar a afirmação incorreta sobre esses versos. Augusto dos Anjos é realmente um ponto fora da curva. Ele está ali cronologicamente no pré-modernismo, mas a linguagem dele é única. É uma mistura surpreendente de vocabulário científico. Ele fala de biologia, de química, de vermes, decomposição, com uma angústia existencial profundíssima. Um pessimismo quase nihilista, bem materialista. E a comparação que a questão da UNEB fez é ótima. Mostra como esse tema do nascimento, do destino, da condição humana aparece muito na nossa poesia, mas cada um trata de um jeito totalmente diferente. A afirmação que estava incorreta, a alternativa E, na questão original, era que dizia que a palavra anjo, que aparece em todos os trechos, mantinha sempre aquele sentido tradicional, judaico-cristão, de reverência. Isso é claramente falso, né? Cada poeta ali subverte essa imagem. O Drummond fala do anjo torto que diz, vai, Carlos, ser gauche na vida. O Torquato Neto imagina um anjo com asas de avião. A Adélia Prado fala em carregar bandeira. Chico Buarque em Nascer Errado Assim, com um anjo safado. Ou seja, o anjo vira símbolo de destino torto, de inadequação, de crítica, bem longe daquela figura celestial tradicional que o Augusto dos Anjos, com o pessimismo cósmico dele, também rejeitava, claro. Essa coisa da subversão, da crítica, me lembra outro nome forte do período, que é o Monteiro Lobato, especialmente pela ironia dele. Uma questão da Unicamp, 2016, focava naquele conto Negrinha, e perguntava sobre a postura do narrador. A análise era que o narrador usava a ironia para descrever as personagens, criando um contraste muito forte entre o que ele dizia sobre elas e o que elas realmente faziam. Como essa ironia funciona para expor a crueldade ali. O Lobato maneja a ironia como um bisturi afiado em Negrinha. É um recurso central para a crítica que ele quer fazer ali. O narrador descreve a Dona Inácia, aquela senhora que maltrata a menina órfã, usando termos como excelente senhora, alma de boa quilatagem, ótima Dona Inácia. Só que logo em seguida, às vezes na mesma frase, ele narra as atrocidades que ela comete. Os beliscões, as humilhações, a tortura psicológica, esse contraste brutal entre a descrição que parece positiva e a realidade das ações cruéis é que expõe a hipocrisia, a falsidade moral da personagem e, por tabela, de uma certa elite da época, né, que mantinha aquela aparência de virtude, mas praticava barbaridades. O narrador não está concordando com a bondade dela de jeito nenhum. Ele está usando a linguagem dela contra ela mesma, denunciando de forma implacável por meio dessa ironia cortante. E falando em Lobato e posturas fortes, ele também foi protagonista de uma polêmica gigantesca quando criticou duramente a exposição da pintora Anita Malfatti, certo? Uma questão do Enem 2016 trouxe justamente trechos dessa crítica famosa, paranoia ou mistificação,
Trouxe também um texto de defesa da Anitta feito pelo Oswald de Andrade e ainda a imagem da obra O Homem Amarelo. A pergunta queria que a gente entendesse o cenário artístico daquele momento, o que essa briga toda revela sobre as tensões culturais da época. Zero do modernismo brasileiro, embora tenha acontecido antes da semana de 22. Ela escancara o choque cultural que as novas linguagens artísticas estavam causando. A Anitta Malfatti, que vinha influenciada pelas vanguardas europeias, tipo o expressionismo, trazia uma pintura que quebrava com aquela representação fiel da realidade. E o Lobato, que naquele momento representava uma visão mais conservadora, ligada à arte acadêmica, ao realismo que ele chamava de normal, reage com uma violência verbal assim espantosa. Ele usa termos como paranoia, compara a arte dela com desenhos de internos de hospício, desqualifica totalmente o trabalho. Isso mostra uma resistência enorme ao novo. Do outro lado, o Oswald de Andrade, que seria uma figura central do modernismo, sai em defesa da Malfatti. Elogia a expressividade, a coragem, a ruptura com o que ele chama de preconceito fotográfico na arte. Esse embate não é só uma briguinha de egos, não. É o confronto direto entre o velho e o novo, entre a tradição e a vanguarda. Mostra a efervescência, a busca por uma identidade artística autenticamente brasileira, ainda aqui com influência externa, claro, que estava borbulhando ali no início do século XX e que ia desaguar na Semana de Arte Moderna. Dá para perceber que o período é mesmo um caldeirão de estilos, de vozes diferentes. Uma questão da FPR 2020 puxou um outro fio interessante, a figura do narrador intruso, aquele que se mete na história para dar opinião. A questão comparava Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo, que a gente associa mais ao naturalismo, mas o foco era no estilo narrativo com Clara dos Anjos, do Lima Barreto. E pedia um exemplo dessa intromissão no Aloysio. Como é que essa característica aparece? Sim, essa figura do narrador que não só conta a história, mas entra nela para comentar, para julgar, para dar lição de moral. É algo bem presente na literatura do século XIX e que continua ali no pré-modernismo. A questão da UFPR destacou um trecho bem específico de Casa de Pensão em que o narrador para tudo para fazer um comentário direto sobre a relação pai e filho, criticando a imprudência do pai do Amâncio. A passagem era algo como: "E não se lembrava o imprudente de que o amor de pai é bem ao contrário do amor de filho." É quase uma pequena dissertação ali no meio da ficção. Isso mostra que, embora o Aloysio seja naturalista e o Lima Barreto pré-modernista, os dois usavam esse recurso de um narrador que opina, que guia a interpretação do leitor de forma bem explícita. É uma técnica que depois o modernismo vai, em grande parte, tentar evitar, buscando narrativas mais objetivas ou com múltiplas vozes, né? E as conexões com a história e economia do Brasil também são bem fortes. Teve uma questão da UERJ 2012 que trouxe um trecho de O Rei da Vela, peça do Oswald de Andrade. Ok, a peça é de 33, já no modernismo, mas ela revisita criticamente o período anterior, né? O personagem Abelardo I descreve como ele lucrou especulando com o café durante a crise, usando dinheiro inglês e informação privilegiada. Como essa fala se liga com a crítica social e econômica? O Rei da Vela é uma sátira, assim, demolidora do Brasil, da República Velha e da sua elite agrária e financeira. O Oswald olha para esse passado para criticar o presente dele. E a fala do Abelardo I é muito emblemática disso. A análise correta da questão da Whig aponta que ele é a figura do especulador sem escrúpulos, que se deu bem justamente na desgraça dos outros, durante a crise de 29, que abalou pra caramba a economia do café no Brasil. Ele disse: "Com o dinheiro inglês comprei café na porta das fazendas desesperadas. Joguei duro e certo no café-papel. Amontoei ruínas de um lado e ouro do outro." Essa fala escancara a dependência do capital estrangeiro, dinheiro inglês, a falta de solidariedade da elite econômica, a lógica predatória do capitalismo da época. São temas que, de certa forma, já estavam sendo apontados, talvez de um jeito menos caricatural, por autores como o Lima Barreto, quando criticavam as desigualdades e a estrutura de poder. 2018, que trouxe um ângulo diferente, o debate de gênero.
Apresentava uma crônica da Júlia Lopes de Almeida, escrita lá em 1906, onde ela criticava mulheres intelectuais que usavam trajes considerados masculinos na época, tipo paletó e colete. Ela defendia que a mulher, ao conquistar espaço público, devia se afirmar como mulher, inclusive na aparência. Uma visão bem específica sobre feminilidade e inserção social para a época, não acha? Nossa, extremamente interessante e complexa essa perspectiva da Júlia Lopes de Almeida. Ela mesma era uma escritora reconhecida, uma mulher que tinha um espaço intelectual importante. A crônica dela reflete um debate que estava muito vivo naquele início do século XX. Como a mulher deve se portar ao entrar em esferas que antes eram só dos homens. A Júlia Lopes argumenta contra o que ela via como uma tentativa de masculinização, de se confundir com os homens pela roupa. Ela defende a manutenção de uma identidade e aparência femininas, mesmo nesses novos espaços. E a análise da questão da Úfrigas ressalta exatamente isso. A crônica discute as pressões sociais da época, esse chamado para que as mulheres mantivessem características associadas ao feminino tradicional, mesmo quando elas estavam desafiando papéis de gênero em outras áreas. Isso mostra pra gente que o pré-modernismo não foi palco só de crítica social e racial, mas também de debates intensos sobre identidade feminina, representação e os limites da emancipação naquele contexto específico. Puxa vida, passeando por essas questões todas, fica muito nítida a riqueza e a complexidade desse pré-modernismo, né? É muita coisa. O Lima Barreto cutucando a ferida social e racial, o Lobato com aquela ironia demolidora, o Augusto dos Anjos com a visão sombria da existência, a Luísio e Oswald dissecando estruturas sociais e econômicas, a Júlia Lopes trazendo o debate de gênero. É muito contexto histórico, social, literário para conectar. E a gente sabe que se preparar para vestibular e Enem exige não só entender cada pecinha, mas saber montar o quebra-cabeça inteiro. Dá um trabalho, né? E falando nisso, em montar esse quebra-cabeça da preparação, olha, para quem é estudante e está nessa jornada, organizar tanta informação e praticar com questões de verdade é fundamental para se sentir seguro. Se você quer ter tudo na mão, uma dica. Entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Sério, lá tem provas anteriores de tudo quanto é instituição, tem questões comentadas, tipo essas que a gente discutiu aqui, tem resumo prático, aula completa, flashcard pronto para revisar onde e como quiser. Facilita muito a vida ter uma ferramenta assim, né? Ajuda a dar conta. Com certeza. Ter acesso a materiais que são confiáveis, bem organizados, com explicações detalhadas, como as questões comentadas que você falou, faz uma diferença brutal. Brutal mesmo. Ajuda a aprofundar o conhecimento e, principalmente, a se familiarizar com o jeito como esses conteúdos são cobrados. Entender os temas que sempre caem, o estilo das perguntas, como a gente viu aqui com o pré-modernismo, é um passo enorme para chegar mais preparado na prova. Não tem jeito. Então, o que a gente tira dessa nossa análise toda aqui? Fica bem claro que o pré-modernismo foi muito mais que só uma ponte, uma transição simples entre o século XIX e a Semana de 22. Foi um momento crucial. Um momento em que a literatura brasileira começou a se olhar no espelho de forma mais crua, mais crítica. Começou a trazer para o centro do palco as vozes e os cenários de um Brasil diverso, desigual, que antes era meio marginalizado na alta cultura. Foi um período de questionamento forte do academicismo, de experimentação com a linguagem e de uma crítica social muito, muito contundente. Exato. E entender esse período é essencial. Ele não só preparou o terreno, né? O terreno estético e temático para o modernismo que viria logo depois, mas ele ajuda a gente a entender a própria formação da nossa identidade cultural, com todas as tensões sociais, raciais, regionais, de gênero que nos formam e que de maneiras diferentes continuam a reverberar até hoje. As questões de vestibular do Enem, ao focarem nesses autores, nessas obras, estão, no fundo, cobrando essa capacidade. A capacidade de ler a literatura como um reflexo e também como uma ferramenta para analisar a sociedade brasileira. Fica essa reflexão mesmo.
Como essa literatura de mais de um século atrás já expunha fraturas tão profundas do Brasil. E isso talvez nos leve a uma provocação final para quem está nos ouvindo. Vamos pensar um pouco? Pensemos nas críticas do Lima Barreto ao racismo estrutural, à desigualdade, na denúncia do Monteiro Lobato à hipocrisia das elites, nas reflexões da Júlia Lopes de Almeida sobre o papel da mulher na sociedade. Tudo isso sendo dito, escrito, há mais de 100 anos. Que ecos dessas críticas, dessas tensões, a gente ainda consegue ouvir, assim, claramente nos debates, nos conflitos sociais do Brasil de hoje?